Papa João Paulo II aparece a uma freira e revela o que aconteceu após sua morte. Saudações do canal de todos novamente. Desejo que todos tenham um dia repleto da graça de Cristo. Esperamos sinceramente que você goste deste filme e nos siga no YouTube para não perder nenhuma atualização. Enquanto você assiste a este filme até o fim, participe da jornada. A visão da irmã Marta começou por causa de sua forte devoção ao Rosário. Às 11 horas do dia 3 de setembro, João Paulo II fez uma aparição espetacular. Enquanto ela orava, uma jovem e brilhante aparição do Papa João Paulo II apareceu diante dela. Ele parecia tão animado e vibrante que ela o reconheceu imediatamente. Nesta visão, o Papa juntou-se a ela na oração do Rosário, enfatizando os estreitos laços espirituais que unem o céu e a terra. O significado da sua oração unida foi ainda mais realçado pela explicação do Papa João Paulo II sobre a sua escolha de rezar em latim. O latim é a língua sagrada da Igreja, disse ele à irmã Marta, e une pessoas de todo o mundo na sua devoção. Esta ênfase na importância do latim trouxe à luz a história duradoura da Igreja e a unidade na fé face a grandes turbulências e adversidades. Na conclusão do Rosário, o Papa João Paulo II falou à irmã Marta sobre o significado da oração no mundo moderno. A sua mensagem foi clara: a oração, especialmente o Rosário, é a única forma de a Igreja encontrar forças para suportar e superar os desafios que enfrenta e que ainda não foram vistos. O Papa pediu especificamente orações por várias intenções significativas, cada uma das quais representava questões sérias que a Igreja e o público em geral enfrentam. Ele começou enfatizando como as orações são cruciais para manter a unidade da Igreja. Num momento em que as tensões internas e externas ameaçam minar as bases da Igreja, o Papa enfatizou que a Igreja deve permanecer unida para cumprir o seu propósito, enfatizando que só poderão superar os obstáculos que se avizinham se unirem. Ele apelou a todos os fiéis para rezarem pela paz e pela reconciliação entre o clero, os leigos e as autoridades eclesiais. O Papa João Paulo II exortou então as pessoas a rezarem pelas famílias, afirmando que elas são o alicerce da Igreja e da sociedade. Falou sobre as crescentes ameaças à vida familiar, incluindo o desenvolvimento do secularismo e a deterioração dos valores tradicionais. Ele enfatizou que as famílias devem ser reforçadas através da oração, da fé e do amor mútuo para que a missão da Igreja continue e cresça. A fé era outra grande preocupação do Papa. Muitas pessoas estão se desviando e rejeitando os ensinamentos da Igreja e de Cristo, disse ele. Ele exortou a irmã Marta a oferecer orações para que os crentes sintam um renovado sentido de fé, especialmente para aqueles que são apáticos ou duvidosos. A mensagem do Papa foi muito clara: sem uma fé forte e vibrante, a Igreja não será capaz de resistir às tempestades que se avizinham. Finalmente, o Papa João Paulo II sublinhou a necessidade da proteção eucarística. Ele falou sobre como a Eucaristia e a presença real de Cristo está no centro da vida e da missão da Igreja. Ele rezou para que a Eucaristia fosse protegida dos crescentes ataques à sua santidade, tanto dentro como fora da Igreja. Ele afirma que a Eucaristia deve ser valorizada e guardada, pois é a pedra angular e o ápice da vida cristã. Ao falar com o Papa João Paulo II, irmã Marta sentiu-se obrigada a fazer várias perguntas. Uma das revelações mais chocantes desta discussão foi que o Papa admitiu que, apesar da sua condição de santo, tinha passado pelo purgatório. Irmã Marta ficou surpresa ao saber disso, assim como muitos outros. Mas o Papa explicou o raciocínio por trás da purificação. Ele lembrou-lhe que, embora o vigário de Cristo seja um homem com uma vocação santa, ele é humano e sujeito a erros. Ninguém, nem mesmo o Papa, está isento da necessidade de explicar as suas ações diante de Deus. João Paulo II reconheceu que, como todas as outras pessoas, cometeu erros ao longo da sua vida terrena e que o purgatório foi onde a sua alma foi purificada antes de ir para o céu. Apesar disso,
O Papa expressou a sua profunda gratidão à Virgem Maria, a quem dedicou a sua vida. Pela sua intercessão, ele revelou que a poderosa intercessão de Maria esteve ao seu lado enquanto sua existência terrena chegava ao fim, garantindo que sua alma estaria protegida. O seu amor por Deus e por Maria, que o apoiou nos desafios da vida e, finalmente, o conduziu à redenção eterna, foi a sua constante fonte de força. O Papa João Paulo II poderia ter transmitido uma mensagem sobre o estado da Igreja hoje que era particularmente poderosa nesta visão. Ele discutiu como o sofrimento suportado pela Igreja é comparável ao de Cristo. Assim como Cristo teve que suportar o sofrimento e a crucificação antes de ressuscitar em glória, a Igreja também deve passar por um período de purificação e sofrimento. O Papa explicou que esta limpeza é necessária para que a Igreja se torne verdadeiramente santa. Ele reconheceu que, tal como outras organizações humanas, a Igreja foi manchada pelo pecado, pela controvérsia e pelos conflitos. Através da oração, da confissão e da fé firme. Porém, a Igreja emergirá mais forte e mais unida. O Papa encorajou todos os crentes a serem firmes e a confiarem no plano de Deus e na vitória final da fé durante este tempo difícil. O profundo sentimento de crise e confusão da irmã Marta, que muitas pessoas na Igreja experimentam hoje em dia, foi ecoado por esta mensagem. Apesar dos desafios, os comentários do Papa João Paulo II ofereceram esperança. Ele a usou para lembrar a todos os crentes que a Igreja é definida pela sua dedicação inabalável a Cristo, e não pelas suas falhas ou inadequações. Para cumprir o seu papel sagrado, a Igreja deve suportar este processo de purificação, apesar da dor potencial. Quando a visão terminou, a irmã Marta recebeu uma ordem final e urgente do Papa João Paulo II para rezar o Santo Rosário. Ele enfatizou que o rosário é um poderoso instrumento espiritual que tem o poder de mudar profundamente a vida das pessoas e do planeta. Ele afirmou que todos podem genuinamente lucrar com as promessas feitas pelo rosário se comprometerem regularmente com esta oração. Para encorajar todos os que ouvem esta mensagem a adotarem o rosário como sinal de força espiritual, proteção e orientação, ele pediu à irmã Marta que o difundisse extensivamente. O rosário oferece um caminho para o favor e a graça celestiais num mundo que é incerto, assustador e espiritualmente difícil. A visão da irmã Marta serve como um lembrete da necessidade de oração, fé e unidade da Igreja com suas observações profundas e comoventes. Os crentes ainda são influenciados pelos ensinamentos do Papa João Paulo II, que os encorajam a defender as suas convicções e a manter a fé de que o bem finalmente triunfará sobre o mal. Finalmente, o sermão termina com um apelo à participação ativa no apelo à oração. O objetivo da história da irmã Marta é inspirar as pessoas a rezar o rosário e pedir proteção à bem-aventurada Virgem Maria para buscar a sua intercessão. Os espectadores são encorajados a comentar o Amém como sinal do seu compromisso com a oração e crença na intercessão de Maria. Ao se conectar a outro assunto relacionado, o Sudário de Turim, o filme também pede aos espectadores que considerem os sinais da presença de Deus no mundo e se aprofundem nos mistérios espirituais. Esses apelos à ação dão aos espectadores um sentimento de pertencimento, destacando a religião e o entusiasmo que partilham. A visão da irmã Marta de la Cruz sobre o Papa João Paulo II oferece um exame crítico do estado da Igreja e do mundo hoje. Os seus ensinamentos servem como um lembrete aos crentes da importância da unidade, da eficácia da oração e da necessidade de purificação. A visão incentiva todos a acreditar no propósito de Deus, seguir os ensinamentos de Cristo e tirar forças do rosário. Apesar das dificuldades que a Igreja enfrenta, os crentes estão profundamente comovidos com o apelo do Papa João Paulo II à oração nestes tempos perturbadores pela salvaguarda da Eucaristia, pela harmonia familiar, pela unidade da Igreja e pela edificação da fé. Ele fornece uma perspectiva séria sobre a jornada que a humanidade faz para se tornar santa, mostrando-nos que até os santos vão para o purgatório. Em última análise, a visão serve como um farol de esperança,
Um lembrete de que se rezarmos e tivermos fé, podemos enfrentar as dificuldades que temos pela frente com confiança no amor e na misericórdia de Deus. Obrigado por participar desta jornada. A sua presença e envolvimento conferem importância e impacto à nossa investigação. Até então, que você encontre esperança e inspiração nas histórias comuns da nossa experiência humana.